Como você avalia o seu compromisso com Deus? De 0 a 10, como está o seu compromisso com Ele? Nós vamos aprender hoje, pela palavra de Deus, que é um perigo quando nós não nos comprometermos 100% com o Senhor. Há um erro grandioso quando recebemos dele uma promessa, mas nós conquistamos pela metade, relaxamos no processo, no meio do caminho. Então abra comigo a sua Bíblia, em nome de Jesus, em Josué capítulo 1, a partir do verso 1, livro de Josué capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisarem, onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Por hora, vamos ficar apenas com essa leitura, depois nós leremos as outras. O Senhor tem conduzido a nação de Israel nesse texto por 40 anos. Moisés era o servo fiel do Senhor que guiou o povo no deserto por 40 anos. O povo no deserto experimentou provisões, milagres extraordinários. Água que saía da rocha, uma nuvem para protegê-los do calor terrível do dia, uma tocha de fogo. Eu acredito que era a mesma nuvem, como labareda de fogo, que os aquecia no frio terrível da noite do deserto. Porque o deserto são lugares de extremos. Entenda isso. Deserto é um lugar de extremo. Temperatura chegando aos 60 graus durante o dia e abaixo chegando a 0 à noite. São extremos. Às vezes nós também enfrentamos alguns desertos. Deserto é um extremo. É aquele momento que você está feliz, contente, alegre pela conquista, mas de repente, vem algo que choca com você, que mexe com você. É a perda de um bem, é a perda de um patrimônio, é a perda de um ente querido, é a perda de uma saúde. Você às vezes não consegue entender por que você está enfrentando tal situação. Pois é, são os desertos, e o povo foi conduzido durante 40 anos no deserto. E o mais incrível, eles tinham sede, a água saía da rocha. Eles tinham fome todos os dias pela manhã. Eles iam ao campo, eles iam à parte externa do arraial, e eles colhiam pequenas sementes. A Bíblia os chama de maná. Eles comiam o maná, eles pegavam aquele maná e eram como sementes de trigo. Uma vez socada, elas podiam ser assadas e tinham um sabor magnífico. Uma vez reclamaram para Deus que eles tinham fome e eles queriam comer carne, eles queriam fazer churrasco. E Deus foi tão maravilhoso para com eles, que Deus mandou um vento oriental que levou para lá um bando de cordonizes, e eles puderam comer até não aguentar mais. Esse era Deus que guiava eles no deserto. No deserto eles tinham, as suas roupas não envelheciam. Já percebeu que você compra um tênis?
no máximo 3 anos, ele já está ruim. Eles ficaram 40 anos no deserto usando a mesma sandália e ela não se desgastava. Você compra uma roupa e a roupa fura. Irmãos, e tem lojas que parece que vende de propósito algumas roupas. Eu ganhei uma camisa no meu aniversário, usei pela primeira vez e a camisa rasgou debaixo das axilas. Descosturou, falei assim, caramba, era preparada para descosturar. Agora tu imagina, eles ficaram 40 anos usando a mesma camisa e a camisa não se desfazia. Irmãos, que extraordinário! Deus estava com eles no deserto. Mas Moisés morre. E agora, Josué tinha sobre os seus ombros uma responsabilidade, que era de conduzir aquele povo, que andou com Moisés durante 40 anos, para a terra prometida. Agora estava diante da terra prometida. E Moisés já não estava com eles. Ou seja, Moisés conduziu o povo até a entrada da terra, mas quem o levaria a conquistar a terra era Josué. Então o líder mudou, mas o propósito não mudou. Qual era o propósito? Conquistar a terra. Fala comigo, conquistar a terra. Irmãos, e a promessa de Deus foi tão extraordinária nesse texto, que a partir do versículo 2, a ordem de Deus é: vocês vão conquistar a terra. Eu estou dando a terra para vocês. O meu servo Moisés, ele já não está com você, mas agora se preparem. Vocês vão atravessar o rio e vocês vão conquistar toda essa terra. Vamos, que promessa maravilhosa. Pensa, Josué recebe essa promessa, mas essa promessa ela vinha carregada de informações que seriam úteis para que eles fossem bem-sucedidos naquele projeto, naquele propósito. Você percebeu no versículo 2? A ordem de Deus para eles é: se preparem, atravessem o rio. A ordem de Deus, ela inicia com essa ordem: você vai conquistar tudo, todo lugar que pisar a planta do pé de vocês, eu tenho dado a vocês. Que promessa, que palavra maravilhosa da parte de Deus. Porém, o que vimos na história da nação de Israel, anos depois, essa geração que entra na terra de Canaã, eles não conseguiram tomar posse de tudo aquilo que Deus os havia dado a eles. Não é porque Deus falhara, mas porque o povo relaxou no cumprimento da sua missão. Eu estou trazendo essa mensagem para vocês hoje, porque o ano está iniciando. E sabe o que é o ano de 2026 para nós? É como estamos diante da Canaã. Você está diante de algo extraordinário. 2026 para você pode ser o ano do extraordinário, de colheitas maravilhosas, de conquistas, de casamentos, de compras de imóveis, de batismo no Espírito Santo, de maior envolvimento com o reino, de liderança de uma nova célula, de ganhar pessoas para Jesus, de uma promoção no seu emprego. Pois é, este ano é o ano da tua bênção. Você pode dizer amém? Fala assim: este ano é o ano da minha bênção. Mas o cumprimento dessas promessas, elas não são automáticas. Deus não vai trabalhar para você e deixar você de braços cruzados. Ele te faz a promessa, mas ele exige que você se comprometa em fazer a tua parte. Nós precisamos nos comprometer com a nossa parte. O primeiro tópico dessa mensagem é uma promessa grandiosa. Exige um comprometimento à altura. Catherine Kuhlman, uma avivalista da década de 60 e 70, ela tinha algo extraordinário. Uma frase que ela dizia naquele tempo: pense grande e haja com grandeza. Então não basta eu ter um pensamento extraordinário, eu preciso ter um comportamento, eu preciso ter atitudes adequadas. Se eu quero ser bem-sucedido, sabe, no meu casamento, eu preciso ter uma atitude adequada. Se eu quero ter prosperidade financeira, eu preciso ter uma atitude adequada. Eu não posso pensar grande, mas agir com mediocridade, ou na média, ser mediano. A terra estava dada por Deus,
E a promessa de Deus já havia sido liberada, não havia dúvida. Eles sabiam de que Deus havia prometido, mas eles teriam que, em primeiro lugar, atravessar o Rio Jordão. Então não dá para ficar, você precisa atravessar o Rio Jordão. E qual é atravessar? O que é atravessar o Rio Jordão para nós hoje? Dia 4 de janeiro de 2026. É deixar 2025 para trás, irmãos. Tem muita gente que não anda, sabe por quê? Porque está apegado no que aconteceu no ano passado. Tem muita gente carregando do ano de 2025 algumas mágoas, algum ressentimento, algumas palavras que foram liberadas, alguns, sentimentos contrários. Gente, você não vai avançar ancorado em 2025. Você precisa atravessar o Jordão, porque antes do Jordão, sabe o que te lembra? Deserto e Egito. E atravessar o Jordão é terra prometida, conquista, é vitória. Você precisa deixar 2025 em 2025. Eu falei aqui na virada. O apóstolo Paulo nos dá um ensinamento magnífico. Ele vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos ensinou que as coisas que ficaram para trás precisam permanecer lá atrás. Então eu preciso avançar. Você não pode entrar na cidade, na terra santa, na Canaã, na tua bênção, carregando algumas coisas que aconteceram no ano passado. Talvez você foi, maltratado. Talvez você foi criticado ou criticada. Talvez você recebeu uma palavra de quem você não esperava. Mas lembra, isso precisa ficar para trás, porque isso pode te atrapalhar de conquistar a tua bênção. Eles precisavam atravessar o rio. E depois que atravessasse o rio, eles precisavam vencer os inimigos que estavam do outro lado. Por quê? Deus havia dado uma promessa, mas a terra não estava desocupada. Tinha moradores naquela terra. A promessa foi liberada, a terra é de vocês. Mas eles precisavam se comprometer com a conquista da terra. Essa era a responsabilidade deles. No versículo de número 2, ele vai assim: preparem-se para atravessar o rio. Ainda nesse texto, preparem-se. Irmãos, nada acontece se nós não estivermos devidamente preparados. É o primeiro passo da vida de qualquer pessoa, é se preparar. Quando você é solteiro e você quer namorar alguém, você se prepara. E eu lembro que eu me preparava para me encontrar com a pastora Elaine. Eu botava a minha melhor roupa, eu tomava aquele banho caprichado, eu escovava muito bem os meus dentes, eu enxaguava muito bem, mas eu lembro que eu botava uma bala house no bolso, eu ia devidamente preparado para me encontrar com a pessoa que eu a amava. Quando você vem para a igreja, você não se prepara? Não tem que haver preparo. Você escolhe a sua roupa, você toma o seu banho, ou não. Sei lá, né? E aí você vem para se encontrar com o noivo, e o seu noivo é Jesus. Tem que haver preparo. Você não pode estar passando simplesmente, eu vou. Pode ser que aconteça em algum momento. Você está passando na rua e de repente você vê a sua namorada lá do outro lado. Oi, meu amor. E você corre para se encontrar. Mas isso não é uma regra e não pode ser. Você precisa se preparar para tal. Por exemplo, quem trabalha vendendo, trabalha em loja. O primeiro passo de um vendedor bem-sucedido é a preparação. Ele precisa se preparar de maneira adequada, como ser humano, como um bom vendedor. Mas não basta apenas se preparar, ele precisa conhecer muito bem o produto que ele está oferecendo. Ele precisa saber as suas características, a característica do produto que ele está vendendo, mas também precisa saber os benefícios que tal produto oferece. Ele precisa ter conhecimento disso. Então não basta apenas ele saber que essa caixa é uma caixa de som. Ele tem que saber qual é o tamanho dela, qual é o tamanho do alto-falante, quem é o fabricante do alto-falante, qual é a potência, quanto RMS tem. Ele precisa ter conhecimentos. Pois é, irmãos,
Preparação envolve conhecimento. Você precisa conhecer o território. Irmãos, olha que interessante, no capítulo 1 de Josué, você vai conquistar a terra, mas no capítulo 2 de Josué, Josué envia para lá um espia, para poder verificar como era aquela terra. Ele estava se preparando para conquistar a bênção. Se entrar na cara e na coragem, você pode se dar mal. Quando você não conhece muito bem um território, você entra de maneira inadequada e pode sofrer baixa por conta disso. Então o primeiro ponto é se preparar, porque a vitória não vem por acaso. Para nos apropriarmos dos milagres que desejamos, precisamos nos preparar de maneira adequada. E o crente se prepara. Qual é a maneira adequada do crente se preparar? É alimentar muito bem a sua fé. Fala comigo, eu preciso alimentar a minha fé. Irmãos, você precisa ter uma fé à altura daquilo que você crê. Porque se você deseja ter um carro novo, você precisa alimentar a tua fé para conquistar o teu carro novo. Se você está solteirão, pretende namorar uma mulher bonita, você precisa se preparar adequadamente para conquistar a mulher bonita. Vocês meninas, igualmente. Se preparar igualmente. Você quer se encontrar com Deus? Agora vamos trazer a parte espiritual. Quer se encontrar com Deus? Irmão, Deus não vai vir buscar quem está despreparado, não. Você tem que se preparar de maneira adequada. Jesus vai contar no final do seu ministério uma parábola de uma grande festa que estava para acontecer. E o noivo passaria um determinado momento e traria para junto de si as virgens que estavam ali preparadas para o encontrar com o noivo. Elas, na verdade, eram as acompanhantes. E Jesus, ele declara isso, que no final dos tempos seria assim que aconteceria. E todas elas eram virgens. Todas elas estavam vestidas de linho fino, ou seja, estavam bem ataviadas. Todas elas carregavam lamparina nas mãos. Todas elas tinham, de alguma maneira, fogo nas suas lamparinas. Mas a Bíblia fala que 5 delas eram prudentes e as outras 5 eram loucas, em outras versões, insensatas. E por que insensatas? Porque umas tinham condições de esperar o noivo, independente do tempo que ele ficasse, demorasse para vir. Mas as insensatas só tinham para alguns minutos. Como está a quantidade de azeite que você tem na sua lamparina? Dá para chegar até junho? Dá para chegar até o mês que vem? Dá para ir até dezembro? Dá para ir até janeiro? Pois é, irmãos, nós precisamos nos adequar, nos preparar para encontrar com Deus. Isso quer dizer que tem que haver azeite na minha lamparina de janeiro a janeiro. Alguém pode dizer um amém aí, por favor? Jamais haverá conquistas se não dermos passo de fé. Jamais obteremos a bênção se não tivermos um comportamento adequado para tal. Devemos então ser ousados, encarar os problemas, sabendo que a vitória ela vem do alto, mas Deus não vai presentear, galardoar, homenagear, dar vitória para quem cruza os seus braços. A nação de Israel recebeu a promessa, agora cabia a eles a conquistar aquilo que Deus havia prometido. Eles precisavam entender que se Deus era com eles, nada poderia atrapalhar eles no meio da caminhada. Deus daria a vitória. Mas o que eu aprendo quando eu leio esse texto é que o compromisso, ou eles precisavam estar comprometidos com a palavra para alcançar a vitória. Isso vale para nós também. Precisamos estar devidamente comprometidos com a palavra. A Bíblia vai dizer então no versículo 7 e versículo 8. Olha o versículo 7 e 8. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei, de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então
Observe então. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Você percebeu? Ler, meditar e falar a palavra de Deus. Mais uma vez, ler, meditar e falar a palavra de Deus foi a instrução dada por Josué. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué naquele momento? Josué, você tem uma nação para conquistar. O seu trabalho não vai ser fácil, mas não se distraia com as suas conquistas em detrimento da minha palavra. Você precisa ler a palavra, meditar a palavra e falar a palavra. O que Deus estava alertando a Josué: não descuide da sua vida espiritual. Então não é problema você conquistar uma casa nova, um carro novo, um bom emprego, passar no concurso público, estudar bastante, e você precisa disso, mas não negligencie a sua vida espiritual. Porque muitas pessoas negociam, e nós não podemos negociar com aquilo que deve ser a nossa prioridade, porque o emprego dura quanto tempo? Irmãos, tem empregos que duram 5 anos, tem alguns 10 anos, tem alguns que até aposentar. Mas termina, uma hora que acaba. O seu patrimônio, por quanto tempo dura? Nós temos pessoas que construíram uma casa, a casa dos sonhos, mas chegou um momento que deixou de ser dos sonhos e eles venderam a casa, que até aquele momento foi a casa dos sonhos. Eles abriram mão, mas tem algo que nós não podemos abrir mão, é do reino de Deus, porque um dia nós estaremos lá com o Senhor na eternidade. Não abra mão da tua vida espiritual. Josué estava sendo alertado por Deus que ele precisava muito mais do que fazer uma leitura rasa da Bíblia, ele precisava meditar e ele precisava falar. Meditar aqui é refletir nos conselhos divinos. Meditar aqui tem a ver com tentar entender os pensamentos de Deus. O que Deus está querendo dizer acerca desse assunto. Se não há meditação, não há aprendizado. Muitas pessoas não aprendem porque não meditam. Nós precisamos meditar para aprender. E isso vale, irmãos, para tudo. Somos de uma geração, ou essa última geração, tem sido uma geração que gosta tanto de notícias rápidas, excesso de informações. Então tem muita informação e pouco aprendizado. Por quê? Porque não tem tempo para reflexão. Não tem tempo de assimilar o que aprendeu. A ciência diz que uma criança hoje, de 8 anos de idade, tem mais informação do que o imperador romano, há cerca de 2000 anos atrás. Ou seja, tem muita informação, mas tem pouco aprendizado. Então precisamos ler a palavra, meditar na palavra, para falarmos a palavra. A Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Se o teu coração estiver cheio da palavra, é a palavra que vai ser liberada. Mas se o teu coração estiver cheio de amargura, pensa, o que vai sair dos seus lábios? São palavras que amarguram. Mas o povo entrou na terra de Canaã e eles começaram então a conquista daquela terra. Mas quando a gente vai lá para Juízes, no capítulo de número 1, nós vamos ver uma mudança no comportamento do povo. Porque apesar do povo ter entrado na terra santa, ter recebido uma direção de Deus de que eles conquistariam aquela terra, de que aquela terra era deles, Deus estava dando para eles, mas eles não conseguiram tomar posse de todo o território. Aquele povo se comprometeu, mas não totalmente, porque eles não expulsaram os habitantes daquela terra, eles não conseguiram limpar aquele ambiente e tomar posse por inteiro. Muitas vezes começamos o ano cheio de fé, mas no meio do caminho falta o compromisso contínuo de conquistar, de continuar a conquistar, continuar conquistando. Irmãos, você precisa tomar posse da tua bênção de forma completa.
Porque quando nós abrimos mão de conquistar de forma plena, nós não estamos agradando a Deus. Se Deus te deu uma promessa, você precisa se agarrar a ela até o final. Você precisa ser o melhor possível dentro daquilo que Deus te capacitou, te habilitou. Você não pode ser raso nas suas conquistas, porque eles começaram a conquistar, mas pararam no meio. Pensa, irmãos, eles não conseguiram ser fiéis em conquistar todo o território. Eles desanimaram no meio do caminho. Israel venceu batalhas, mas não concluiu a missão. A missão era o território inteiro. E quando nós conquistamos, mas é como você comprar um terreno. Tem pessoas que gostam de comprar terreno, o sonho dele é comprar um terreno na beira da praia. E ele vai lá e compra um terreno na beira da praia. Quantas pessoas nós não ficamos sabendo de que depois de comprar o terreno, eles não foram mais visitar. E quando chegaram lá já tinha uma outra casa construída. Irmãos, não existe espaço em branco. Ou você toma posse, ou Deus é dono, ou o diabo vai se apropriar daquilo que é teu. Não vai ficar vazio o seu terreno. Não deixa o seu terreno vazio ou baldio. Conquiste tudo que Deus prometeu para você. A frase que foi repetida no capítulo de número 1. Porém, eles não expulsaram os habitantes daquela terra. Quando a gente faz uma leitura de Juízes capítulo 1, você vai ver que o que eles precisavam fazer? De imediato expulsar os cananeus daquela terra. Os cananeus eram pessoas extremamente ruins e Deus já havia reprovado aquele povo, e por isso que Deus estava tirando aquele povo daquela terra que antes já era de Israel. Mas quando Abraão e a sua família, quando os descendentes de Abraão, eles vão para o Egito, aquilo ficou desabitado e outro morador estava lá. Deus havia reprovado o que eles fizeram e Deus estava devolvendo a terra. Então Deus falou assim: vai lá e conquiste. Mas o povo não se comprometeu 100% com aquela conquista. Eles foram negligentes. Eles não expulsaram os cananeus da terra como o Senhor os havia ordenado. Em vez disso, sabe o que eles fizeram? Eles os forçaram a trabalho forçados. Eles fizeram aquele povo de escravo. Por preguiça, talvez. Ou para tirar vantagem, não sei. Mas eles preferiram tirar vantagem do que obedecer à palavra de Deus. E quantas vezes não é assim na nossa vida? Deus nos dá uma direção, porque devemos abrir mão, mas fala assim: poxa, mas isso é tão bom para mim. Foi tão útil. Irmão, se está fazendo mal, você não pode entrar ou conquistar a sua terra e não eliminar aquilo que Deus desaprova. Tem coisas que Deus não está aprovando e você sabe disso. Tem atitudes, comportamentos, coisas que Deus não aprova, e o ano passa, ano vai, ano vem, e você continua carregando isso consigo. Você precisa expulsar aquilo que vai atrapalhar na sua conquista total. Você não pode fazer acordos com o inimigo. Você precisa se apropriar da bênção por inteiro, porque aquele povo, eles optaram pelo conforto do que obedecer a Deus. Assim também há muitos entre nós que se consideram convertidos, mas não se submetem à palavra por completo. Em vez de se entregar e abandonar aquilo que é errado, eles deixam assim do lado. Sabe aquela ex-namorada que você deveria ter apagado da tua agenda, mas você deixa o telefonezinho guardado lá na memória? Sabe, aquele relacionamento que foi inadequado e que você deveria ter abandonado mas você deixa lá guardado quem sabe um dia. Vou trazer para o meio mais prático. Você se converteu e antes de você se converter, você gostava de xaropar uma bebida alcoólica. Talvez durante nas suas idas nos bailes doidos da vida, você tomava corote, batida, sabe? Era algo barato e você ficava doidão e se divertia. Mas você, para tua casa, comprou uma garrafinha de uísque.
Sabe aquele uísque caro? E aí você gostou, você comprou aquela garrafinha para você saborear. Talvez foi uma garrafa de vinho. Lembra, você antes bebia, xaropava, mas aquilo era para o seu uso pessoal, era ali. Irmãos, e tem pessoas que se convertem, sabe o que eles fazem? Eles continuam mantendo aquilo em casa, quem sabe uma hora. Irmão, você precisa se desvencilhar do teu passado, você não pode fazer acordo com ele. Mas foi tão caro, irmãos, o que vale mais? Obedecer a Deus ou obedecer a você mesmo? Tem pessoas que não conseguem conquistar a bênção completa porque não abriram mão daquilo que Deus já reprovou. Você não vai avançar enquanto você continuar negociando valores eternos. Porque a nação de Israel negociou. Eles não fizeram o que Deus havia ordenado para eles fazerem. E como consequência, aquele povo pagou um preço alto. Pagaram um preço alto. Porque fizeram concessão com o inimigo. A falta de comprometimento daquela nação gerou, inimizade com Deus e abriu espaço para o diabo. Por quê? Os cananeus foram tolerados. O pecado foi normalizado. E a identidade espiritual, ela foi diluída. Enquanto esse povo serviu a Deus, desfrutou vida completa, abundante. Eles experimentaram milagres, expulsaram nações muito mais fortes que eles daquela terra. Eles conquistaram territórios, eles foram bem-sucedidos em tudo, mas depois que desobedeceram, eles só conheceram o fracasso. Sim, o livro de Juízes é um livro de conquista, ou melhor, o livro de Josué é um livro de conquista, o livro de Juízes é um livro que fala de um povo que não soube conquistar de forma plena o que Deus havia dado a eles. E tem muita gente, irmãos, que não conquistam de forma plena. Sabe, você orou para ter um emprego. Você pediu para Deus, Senhor, abre uma porta, eu preciso tanto trabalhar. E você agora está estudando, você agora está trabalhando. E você vacila, chega atrasado no teu emprego. Não toma posse de forma completa do teu trabalho. Oferece curso de atualizações, mas você está relaxado na posição que você está. Irmãos, você está abrindo mão da tua bênção. Você pediu para Deus para passar na faculdade, para fazer uma boa faculdade. Eu não sei qual é o curso que você faz, mas você está fazendo a faculdade que você queria. Deus te ajudou a entrar lá. Mas você está levando, de qualquer maneira, de forma relaxada. As suas notas são terríveis, você não se dedica. Você não faz o que é dado como tarefa para fazer. Você não lê livros extra classe, você não faz o que é para ser feito. E como consequência, alguns já foram reprovados. Outros vão até passar, mas na hora de fazer um concurso público, eles ficarão de fora. Por quê? Porque estão fazendo as coisas de qualquer maneira, meu querido. Conquiste de forma plena aquilo que Deus te deu. E o casamento? Você era solteiro, solitário, fala, Senhor, tudo que eu quero é casar. E você pediu para Deus e Deus te abençoou. Deus te deu uma esposa. E agora que você tem uma esposa, você a trata mal. Você não a honra. Você não a ama como a Bíblia nos ensina a amar, como Cristo amou a igreja. E vocês que pediram filhos, Senhor, me dá um filho. Eu queria tanto, meu sonho era ser mãe. E agora que você se tornou mãe, você negligencia na educação do seu filho. Você não instrui de maneira adequada. Você delega para outras pessoas fazerem aquilo que é da sua responsabilidade. Meu querido, a sua conquista tem que ser plena, tem que ser completa. 2026, irmão, será um ano de vitória. Eu creio nisso. Será um ano de bênção. Mas a bênção não vai ser dada para quem não se compromete com Deus. A bênção não vai ser dada para quem, conquista, mas pela metade. Aquele povo, eles fizeram concessões, e essas concessões os eliminaram. Porque os inimigos que eles toleraram, depois começou a dominá-los.
Quando você não abre mão de alguns pecados, você tolera, você faz concessões. Lembra aquele telefone que eu te falei? Continua lá aquele contato guardado, escondido, aquele número lá está escondido. No momento, o diabo vai te quando você estiver enfraquecido, o diabo vai fazer você lembrar. Liga para ela. Teu casamento será destruído naquele momento, meu querido. Lembra aquela garrafa de bebida que você falou assim, mas eu paguei tão caro nela. Você precisa abrir mão dela, você precisa jogar fora, quebrar. Jogue fora, despeje no vaso. Não guarde ela, não serve para ninguém. Não dê ela para ninguém, desfaça disso. Porque se você mantiver lá na tua casa, no momento que você estiver enfraquecido, sabe o que você vai se lembrar? Caramba, tem um tempão, hein? Irmão, nós não podemos fazer concessão com o diabo. Os nossos inimigos não podem perceber nossas fraquezas, porque aqui os cananeus perceberam a fraqueza do povo de Israel. Eles não tiveram peito para conquistar de forma plena aquela terra. Consequentemente, eles tinham a terra por promessa, mas não tinham a terra por posse. A terra eu vou dar a vocês, Josué capítulo 1. Mas em Josué capítulo 2, o povo, em Juízes capítulo 2, o povo não conquistou totalmente aquela terra. Deus deu a terra, mas eles não tomaram de forma total. A promessa não conquistada se transforma em frustração espiritual. E a gente se frustra. O perigo de não conquistarmos totalmente, que Deus já nos disponibilizou, reside em viver uma vida cristã limitada. Sabe, você um dia aceitou Jesus, e você falou assim, Jesus, naquele momento você falou assim, Jesus é a coisa mais importante da minha existência. Você amou Jesus, mas você não se comprometeu com Ele. É aquele jovem que conheceu a moça, e a moça era dos seus sonhos, mas passou 1, 2, 3, 4 anos, e ele até agora não pediu você em casamento. 5 anos, e ele está enrolando. Sabe qual é o fim disso? Ele vai te deixar e vai trocar por outra. Porque falta nele espírito de comprometimento, ele não é comprometido. Pessoas comprometidas não ficam muito tempo arrastando por uma coisa, eles vão atrás, eles conquistam, eles tomam posse. Tem pessoas que espiritualmente aceitou Jesus há 10 anos atrás, mas não conhece, os fundamentos elementares da palavra. Eles não têm intimidade com Deus, eles não buscam a presença do Espírito Santo, eles não têm intimidade, eles não oram, eles não leem a Bíblia, eles não se comprometem com nada. Sabe o que vai acontecer, meu querido? Você está edificando uma casa sobre areia. Quando nós não atentamos para a palavra, a nossa casa está edificada sobre areia. E sabe qual é o problema? Uma hora a tempestade vem, e quando a tempestade vier, a casa que foi edificada sobre areia, ela vai cair. Porque a tempestade não vem só para a casa que está na rocha. Ambos enfrentam adversidades. A diferença é que uma permanece e a outra rui, a outra cai, a outra é derrubada. Por quê? Porque fez concessões. Então, quando nós não conquistamos de forma plena, isso acaba se transformando numa frustração. Outras pessoas vivem abaixo do potencial divino. Irmãos, você nasceu para ser um cantor. Nasceu para o altar, deveria estar pregando a palavra, mas você não prega porque eu não tenho oportunidade. Não, é porque você não lê a palavra. Não é porque você não tem oportunidade. Porque quando você estiver pronto, sabe o que o Senhor vai dar para você? É oportunidade. E você não precisa pregar estando no microfone na mão em cima do altar. Você pode pregar e deve pregar em todo o tempo. A tempo e fora de tempo. Mas às vezes a gente fica, frustrado porque algumas coisas não nos aconteceram, mas a gente está abaixo do nosso potencial. Outros se sujeitam a retrocessos, são vulneráveis aos ataques espirituais. Hoje ele é quente, é cheio de Deus, amanhã ele é carnal.
Ele hoje pensa em se consagrar, em ser uma bênção. O ano está iniciando e quantos de nós não fizemos votos para que esse ano seja um ano diferente? Esse ano é um ano diferente para mim. Esse ano eu vou conquistar. Esse ano eu vou possuir. Esse ano eu vou. E o ano vai, irmãos, e você não fez nada do que você prometeu. Está abaixo da média. Por quê? Porque você fez algumas concessões. A raiz do problema é a falta de conquista, na grande maioria é por causa do medo. Segundo, por causa da preguiça mesmo. Uns têm medo do novo. Eles têm medo, Deise, de conquistar, porque o novo os assusta. Outros é porque são preguiçosos mesmo. Do jeito que tá bom. Preguiça. Outros não conseguem conquistar porque falta motivação ou influência de pessoas que dão relatórios negativos. Sabe aquela pessoa que fez a obra do Senhor de forma relaxada e deu ruim? E hoje ela está barro, meio tijolo. Ela tem o poder de te influenciar. Não vai não, que eu já fui e me ferrei. Eu só me quebrei. Esse negócio não serve pra gente não, rapaz. Tem gente que assim gosta de dar relatórios negativos. São como os espias de Moisés. Moisés, quando chega diante da terra de Canaã, 40 anos antes do episódio de Josué, ele chega diante da terra de Canaã e ele manda para lá 12 espias. E eram os mais nobres de Israel, eram príncipes, eram cabeça, líder de tribos. E ele manda aquele povo espiar a terra. E quando eles retornam para trazer o relatório, 12 que foram, 10 deles deram um relatório negativo. Não, você não vai, nós não vamos conseguir. Aquele povo é muito forte, eles são mais capazes do que a gente, eles têm mais poder do que nós não temos condições de vencê-lo. Nós diante deles eram como gafanhotos, eles eram poderosos, nós era muito fraquinho. Irmãos, eles dão um relatório tão ruim que o povo falou assim: o que você está fazendo com a gente, Moisés? Está querendo nos levar para a morte? Vamos fazer o seguinte, não vamos mais dar ouvido a esse louco de Moisés, vamos voltar para o Egito. Irmãos, tem pessoas atrapalhando. Tem pessoas, sabe, que te influenciam para o mal. Eles não saem do lugar e não deixam você sair também. Então tem pessoas que não avançam por medo. Tem pessoas que estão abaixo, sabe, daquilo que Deus lhes prometeu, da bênção de Deus, porque são preguiçosos. Tem outros porque lhes falta motivação, e outros porque são influenciados de forma negativa, e eles duvidam da bondade de Deus. Eles não acreditam que são capazes. Irmãos, se eu aprendi algo com Deus, é que nós somos capazes. Fala comigo assim: eu sou capaz. Bota a mão no seu peito e fala assim: eu sou capaz. Todos nós somos capazes, irmãos. Todos nós somos capazes. As consequências da falta de comprometimento. Juízes capítulo 2. A Bíblia fala que em Juízes capítulo 2, que o anjo do Senhor então aparece para a nação de Israel. A partir do versículo de número 1, ele vai dizer assim: tirei vocês do Egito e trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos teus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Pensa nisso, irmãos. O anjo do Senhor agora aparece para ele e fala assim: olha, eu tirei vocês do Egito, eu coloquei vocês nessa terra, e eu fiz uma promessa com juramento que eu daria essa terra a vocês, e eu jamais quebrei a minha aliança com vocês. Mas o versículo 2 diz: e vocês não farão acordos com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares, por que vocês não me obedeceram? Irmãos, o que eles tinham que fazer era tomar posse da terra, era demolir os altares e era expulsar aqueles moradores. Eles não poderiam coexistir no mesmo lugar. Mas esse povo foi negligente. Eles desobedeceram a ordem de Deus. E é terrível quando nós desobedecemos a ordem de Deus. Verso 3. Portanto, agora digo a vocês
que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão os seus adversários. Os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Olha o problema da falta de comprometimento. Você não obedeceu a minha voz. Deus não revogou a promessa, mas Ele permitiu as consequências. Ele não anulou o que Ele havia prometido. Ele falou assim, mas agora vocês vão coexistir. E agora eu vou permitir coexistir. Vocês serão enfraquecidos por Ele. A desobediência não anula a promessa, mas atrasa o cumprimento daquilo que Ele prometeu. Por quê, pastor? Porque esses inimigos se transformaram em laços espinhosos para a nação de Israel. A desobediência daquele povo, sabe, os fizeram estar debaixo de opressão por longos anos. O que deveria ser vencido passou a oprimir, e o que foi tolerado agora passou a dominá-los. Lembra? Se você não conquistar de forma plena, o inimigo vai usar isso para dominar você amanhã. Se você não abrir mão de forma completa da sua antiga maneira de viver, o diabo vai se utilizar disso para te fazer estar comprometido num ciclo de derrota. Quem não se compromete plenamente com Deus está comprometido com o diabo no ciclo de derrota. O diabo quer ver você derrotado. Ele quer ver você frustrado. Ele quer ver você caído. Ele não quer a tua felicidade. Embora ele prometa muito disso, mas ele quer a tua derrota. Fala assim, comigo não. Fala assim, eu serei vencedor em nome de Jesus. Mas sabe qual é o problema quando nós não tomamos posse total da terra? É que uma geração sem compromisso vai gerar uma geração sem temor. Olha o versículo 10. Irmãos, isso aqui é lamentável. O livro de Juízes é um livro triste. Porque ele vai contar a fraqueza da nação de Israel. Ele vai contar que, olha, depois que toda aquela geração morreu, uma nova geração se levantou ou surgiu que não conhecia o Senhor. Irmãos, pensa que lástima. Eles não conheciam o Senhor e nem o que Ele havia feito em Israel. A nova geração se esqueceu do Altíssimo, dos seus ensinamentos, e se entregou a todo tipo de corrupção moral e espiritual que havia naquela época. Consequentemente, perdeu a unção especial. Eles eram a menina dos olhos de Deus. Eles eram uma geração eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Era a nação de Israel, irmãos. Eles perderam isso porque fizeram concessões. Israel perdeu a unção especial e a partir daí Deus já não lutava as suas guerras. Eles começaram a ser oprimidos. Sabe o que Deus faz então? No livro de Juízes, em alguns momentos Deus levanta juízes para conduzir o povo. Mas olha o ciclo se repetindo. Quando o juiz morria, o povo voltava a fazer tudo que o seu coração desejava. A nação de Israel então entrou no ciclo de declínio. Quando não somos comprometidos, deixamos um legado frágil. Deixamos um legado frágil na nossa casa, na nossa família, na nossa vida espiritual, com os nossos liderados. A nossa promessa, o nosso compromisso, ele precisa ser até o fim. Até porque foi Deus que prometeu. O Deus que prometeu, ele também é capaz de sustentar o que ele prometeu. E o Deus que prometeu e que sustenta a promessa, ele também é fiel para fazê-la cumprir. Para assim, Deus é fiel. Mas ele procura um povo para realizar a sua promessa que também seja comprometido. E o primeiro nível de comprometimento que nós precisamos ter é com a palavra de Deus. Mas não é apenas o compromisso de ler a palavra de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus e obedecer a palavra dele. Então eu tenho compromisso com a palavra, de conhecê-la, de me preparar, de adquirir conhecimento. Eu preciso me comprometer com a obediência da palavra. Agora, irmãos, eu preciso ter o meu terceiro nível de comprometimento, é de conquistar tudo aquilo que Deus me deu para conquistar. O Novo Testamento, Jesus, ele enfrenta uma situação e no final do seu ministério ele vai chamar os seus discípulos e ele vai dar as últimas instruções.
Nessas instruções, ele vai falar que o reino dos céus é comparado a um homem que, tendo muitos recursos, ele chama os seus conservos e ele dá a um 5 talentos. Ele dá a outro 2 talentos. Ele dá a um talento. Cada um deles recebeu, e diz a Bíblia que conforme a sua capacidade. Irmãos, pensa que coisa linda. Receberam um talento de acordo com a sua capacidade. Mas sabe o que eles fizeram? O que recebeu 5 foi lá, trabalhou para receber, para ganjear, e outros 5, e ele multiplicou os seus talentos. O que recebeu 2, ele foi lá, trabalhou, e ele conseguiu multiplicar, e ele agora tinha 4 talentos para apresentar quando o Senhor voltasse. Mas o que recebeu 1 talento, ele enterrou. E às vezes nós somos negligentes. Nós impedimos a ação de Deus porque nós permitimos, fazemos concessão com o diabo, pegamos os nossos talentos e os enterramos, e tudo que o diabo deseja é que você enterre os teus talentos. O inimigo não quer a sua bênção, ele não quer a sua alegria, ele não quer a tua vitória, ele não quer a felicidade na tua casa, ele quer que você enterre todos os teus talentos, que você faça concessão com o inimigo. Então não basta ter a promessa, como Josué teve a promessa. Nós precisamos conquistar a terra, diferente daqueles que entraram em Canaã e não conquistaram de forma plena. Você não pode deixar terreno vazio. Você poderia falar isso ao teu irmão, assim: não deixe terreno vazio. Porque se deixar terreno vazio, o inimigo vai tomar posse dele. Não deixe espaço vazio na sua casa. Existem promessas que Deus já liberou para você e você sabe delas. Existem bênçãos que ainda não se concretizaram na tua vida. Existem áreas que você começou a conquistar, mas eu não sei por qual motivo você parou o curso. Você deu entrada na autoescola. Não sei se vai caber para você isso, mas tem pessoas que começam a fazer na autoescola e aí são reprovados. E aí sabe o que eles falam? Eu desisto. Meu querido, não desiste não, irmãos. Desiste não. Porque se você desistir, é autoescola, eu faço depois. Não, você vai criar um ciclo na tua vida. Um ciclo da desistência. Você pagou um curso, você vai dizer: esse ano eu vou fazer um curso de tricô. Se você se inscreveu para o curso de tricô, irmão, só sai de lá formado. Porque tem gente que paga um monte de curso e não conclui nenhum. Eu tive o privilégio de fazer um curso lindo, irmãos, numa máquina Olivetti. Já sabe até o que é, né? Eu fiz, irmãos, eu sou um datilógrafo. Curso de datilografia, a SDF, cedilha SKJ. Irmãos, eu fiz esse curso. Eu sou formado em datilografia. Eu tenho diploma de datilografia. Não serve para nada hoje. Mas eu concluí. Agora, quantos cursos de informática? Vamos lá, vamos para a real. Quantos cursos de informática você pagou e você não concluiu? Nós estamos acostumados à desistência. Você para no meio do caminho, você começa algo, mas você não vai até o fim. Quantas vezes você pegou para ler a Bíblia e falou assim: este ano eu vou ler a Bíblia toda. Mas você parou, você está criando, um ciclo na tua vida de desistência, de parar no meio. Irmãos, o diabo não quer que você adquira tal conhecimento, porque ele sabe que o dia que você tiver tal conhecimento, você terá a mesma autoridade que Jesus teve no deserto. Repreendê-lo pela palavra. O inimigo não quer que você cresça espiritualmente, ele quer que você fique atrofiado, ele não quer que você conquiste todas as bênçãos, ele quer que você tenha apenas o básico. E tem muita gente acostumada com o básico. O básico tá bom. Tá bom não, irmãos. Quando eu olho para a palavra em Atos capítulo 2, Deus derrama o Espírito Santo sobre aquele povo, sobre a igreja, e aquela igreja, irmãos, cheia do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Irmãos, batizado com o Espírito Santo é algo extraordinário. Algumas pessoas tiveram um pouco mais de facilidade para receber o batismo. Irmãos, eu lutei, eu orei, eu jejuei, eu busquei. E um dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Depois que eu recebi o batismo, depois que eu recebi essa unção, eu falei: Senhor, agora eu quero dons.
Porque o batismo do Espírito Santo é só a porta de entrada. Senhor, me dê dons. Irmãos, e a Bíblia fala assim, buscai os melhores. Então, Senhor, eu quero palavra da ciência, palavra da sabedoria. Eu só quero isso, Senhor. Me dá a palavra da sabedoria. Qual é o dom que você tem buscado de Deus? Tu já é batizado com o Espírito Santo? Ou você aceita apenas em ser crente? Eu já sou crente, já tá bom. Tá bom não, irmãos. A bênção tem que ser completa. Não aceita ter uma vida espiritual rasa. Eu já fui na praia, tá bom. Tem pessoas que aceitam ir na praia. Tomar banho de maresia. Misericórdia, irmãos. Tem gente que para eles é normal. Irmão, para eu ir na praia, eu tenho que pegar pelo menos um jacaré. Não aceite, irmãos. Sabe, como na visão do profeta Ezequiel, de entrar nas águas e molhar o pé. O pé tá bom. Já molhei o meu pé, já aliviou o calor causticante. Não, meus irmãos. Tem bênçãos plenas para nós. Tem vitórias completas. O nosso Deus é Deus de obras completas. Ele é Deus de coisas maravilhosas, magníficas, plenas. Mas enquanto você se aceitar, sabe, o raso, você nunca vai avançar na tua vida. Eu já fiz a 8ª série, agora é 9ª, né? Como é que é o primário? Eu já fiz o primário, tá bom. Tá bom não, meu querido. Termine. Conclua o seu estudo. Não, agora eu já concluí, agora eu vou descansar. Descansa não. Faz o vestibular, faz uma faculdade. Faz o Enem. Você vai conseguir desconto em escola particular. Se você quiser, faz o Enem. Você vai conseguir talvez entrar numa faculdade pública. Sabe, mas você não pode aceitar ficar no raso. Não, eu já concluí os meus estudos. Você é doutorado em quê? Não, eu só tenho 2º grau. Você não tem nem o mestrado, você não tem nem o doutorado, e você falou que já concluiu o estudo. Concluiu não, meu querido. Você talvez está na tua empresa lá, trabalhando lá na tua empresa, você é o funcionário mais baixo da empresa. Eu estou muito feliz, eu já estou pleno, estou completo. Não, meu querido, tem cargos maiores para você. Aí tem pessoas que eu já ganhei um salário, tá bom. Tá bom, irmãos? Será que tá bom mesmo? Você consegue realizar o sonho da tua família ganhando apenas um salário mínimo? É igual Bolsa Família. Eu já ganho Bolsa Família. Tá bom, tá legal. Irmãos, é uma ajuda por um período da escassez, legal. Mas tem gente que não trabalha, irmãos, porque está preso à Bolsa Família. Ganha R$600. Irmãos, não sai dos 600, não consegue nada, não consegue conquistar nada, mas ele vai dizer, já tá bom, irmãos. Será que se você ganhasse 3 salários, o seu dízimo não melhoraria? Você não ia poder, no final do ano, dar um presente para as crianças da nossa igreja? Você não poderia adotar uma criança e dar a ela um presente? Olha, eu quero pagar a pizza. Eu estou ligando para você porque eu senti no coração de dar uma pizza para vocês. Um x-tudo. Pois é, irmãos. Ganhando R$600, você vai ter como fazer isso? Você não consegue comprar mal para você? Você não vai conseguir abençoar ninguém? Mas sabe o que acontece? Nós acostumamos com o raso. Tá bom. Tá bom não, irmãos. Deus tem coisas maiores para você. Seja profeta, fala isso teu irmão. Deus tem coisas maiores para você. O inimigo do excelente, irmãos, é o tá bom. Ele é inimigo do excelente. Você nunca vai avançar se você acha que o que você tem já tá bom. Irmãos, eu quero ir para o céu. Eu sonho para o céu, eu vou para o céu. Eu tenho confiança na minha salvação. Eu trabalho para que a minha casa, a minha esposa, meus filhos, eles vão para o céu. Eu oro por eles, eu intercedo por eles. Eu ensino, eu prego a palavra para eles. Eu prego com a minha vida e prego com a palavra. Eu sou um exemplo para eles. Mas, irmãos, não está bom não, irmãos. Eu quero, irmãos, contribuir para que haja uma multidão lá. De onde vem essa multidão? Lá da Ibarque. Quem ganhou? O pastor Alexandre. Ô, glória! Sabe qual é o sonho de Deus? É que você também tenha um sonho semelhante a esse. De onde vem esse povo? Lá de São Simão, lá da Nova Cidade. Quem ganhou? João Miguel.
Entra aqui, João Miguel, entra para o gozo do seu Senhor. Toma por herança aquilo que está preparado desde o início do mundo. Irmãos, Deus tem coisas magníficas para nós. Sabe o que a Bíblia fala? O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então tem coisas grandes destinadas para nós. Eu posso ouvir amém? Mas Deus, Ele ainda vai honrar você, se você se comprometer em fazer aquilo que Ele te determinou para fazer. Concluo essa mensagem dizendo: os comprometidos não negociam princípios. Os comprometidos não aceitam ter menos e não desistem no meio do caminho. Deus te deu uma extensão para conquistar. Se você não conquistar, irmão, sabe o que o inimigo vai fazer? Ele vai tomar posse. E sabe quem é prejudicado? Quem vem depois de você. Nós tínhamos um parente distante. Ele era dono da pedra da Gávea, daquela parte da Gávea ali. Ele possuía aquilo tudo ali, era tudo dele. Só que, quando ele faleceu, os filhos deles não pagaram o imposto. O imposto, o IPTU, não pagaram. Sabe o que aconteceu depois disso? A prefeitura foi lá e tomou posse. Hoje, a casa deles, eles não podem fazer uma reforma sem que a prefeitura autorize, porque nem a casa que eles têm realmente é deles. Do lugar onde, sabe, as pessoas tinham acesso à cachoeira, podia subir a pé da Gávea, hoje tem um guarda florestal tomando conta. Porque os filhos não se apropriaram daquilo que o seu pai lutou para ter. E tem muita gente assim. Tem muitos filhos que estão na igreja porque os pais oraram para eles estivessem. Tem muitos homens que se converteram porque a mulher orou para que ele se convertesse. Mas sabe o que acontece? O tempo se passou e os filhos e os maridos e as esposas, eles não deram continuidade ao legado. E quando nós não damos continuidade ao legado, ou aquilo que foi semeado na nossa vida, sabe o que vem, irmãos? O inimigo vem e toma posse, se apropria. Depois nem o que é teu, de fato é teu, porque vai ser de outra pessoa. O inimigo vai se apropriar. A nossa vida espiritual, irmãos, nós temos que glorificar a Deus com a nossa vida espiritual. Você tem um privilégio maravilhoso. Você aceitou Jesus um dia e Deus está te destinando ao céu. E isso é bom demais. Nós iremos morar no céu. Diga assim: eu vou morar no céu. Mas você não pode, irmãos, apenas falar isso de forma verbal. Você precisa se comprometer com essa palavra. Por quê, pastor? Porque inimigos vão aparecer para tirar você de jogada. O inimigo vai vir para tentar fazer você sair desse propósito. Haverá propostas. O inimigo vai tentar, de todas as formas, fazer você se desviar desse propósito, mas você precisa ter a sua mente focada. Eu vou morar no céu. Eu sei, eu estou passando por luta, mas eu vou morar no céu. Eu vou vencer essa luta. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu vou conquistar cada espaço, porque se Deus me deu, é meu. Então eu vou, irmãos. A minha mãe orou por mim a vida inteira. Eu me converti e agora eu estou aqui no altar, eu pregando a palavra, dando continuidade àquilo que ela fez, mas não começou nela, começou com a minha avó. A minha avó orou a vida inteira e dessa maneira o legado está sendo transmitido a outras gerações. O que Deus espera de você é que a bênção que você recebeu não morra contigo, que ela seja transferida para outra geração. Que o versículo 10 do texto que nós lemos de Juízes capítulo 2 nunca aconteça na tua casa, que nunca se levante uma geração que não conheça o Senhor de Israel, nem o que Ele fez. Pelo contrário, que todos eles saibam o que o Senhor fez na tua casa, na tua vida e na tua família. Adora o Senhor Jesus. Glorifica o Senhor Jesus. Aleluia.